O telefone caiu da mão de Ernesto antes mesmo que ele percebesse. A voz de Cecília do outro lado da linha vinha trêmula, dizia: "Ele me encontrou. Por favor, não venha." Nesse instante, o tempo pareceu parar. Ernesto sentiu o sangue gelar, o coração disparar e a respiração se tornar curta. A mulher que ele amava estava em perigo. A imagem dela, assustada e sozinha, o dilacerou. Nenhum contrato, nenhuma reunião, nada mais importava. Ele sabia o que tinha de fazer. Essa é a história de Ernesto e Cecília, e agora vamos ver como essa história começou. As pessoas costumam dizer que o tempo cura tudo, mas há encontros que o tempo não apaga, apenas adia. Naquele fim de tarde, o homem de terno impecável e olhar cansado estacionou diante de uma cafeteria simples, perdida numa esquina modesta da cidade. O cheiro do café recém-passado o envolveu como uma lembrança antiga, quente, sincera, acolhedora. Ele não sabia explicar por quê, mas sentiu que precisava entrar. Ernesto, um homem cuja fortuna fora construída à custa de noites, sem sono e anos de solidão, estava prestes a viver algo que o dinheiro jamais poderia comprar. Lá dentro, entre xícaras de porcelana e risadas suaves, ele a viu. Cecília, a moça de avental azul e sorriso doce. O tipo de sorriso que não se aprende, nasce com a alma. Naquele instante o mundo silenciou. E pela primeira vez em muito tempo, o coração de Ernesto não pensava em números, lucros ou prazos. Pensava em vida. Mas o destino, caprichoso como sempre, tinha seus próprios planos. E quando Ernesto voltou àquela cafeteria uma semana depois, encontrou apenas uma porta fechada e um letreiro apagado. Cecília havia desaparecido. Ele achou que fosse o fim, mas o destino não costuma desistir tão fácil de dois corações destinados a se reconhecer. Se você acredita que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, curta este vídeo agora e continue ouvindo, porque o que vem a seguir vai tocar seu coração profundamente. Ernesto costumava acordar antes do sol. O hábito vinha de um tempo antigo, quando o despertador era o canto dos galos e o café. Era coado com cuidado pelas mãos da mãe. Dona Célia sempre dizia que quem começa o dia agradecendo, termina o dia em paz. Ele seguiu o conselho, mas a paz parecia sempre fugir dele. Trabalhava demais, dormia pouco. A casa era grande, silenciosa demais para o tamanho do coração que batia ali dentro. Cada corredor da mansão parecia ecoar a ausência de algo que ele não sabia nomear. O sucesso o havia coroado, mas a solidão o havia aprisionado. A única voz que quebrava o silêncio era a de Dona Célia, mulher, de alma leve e olhar cheio de sabedoria, mesmo depois de tudo que viveu. Criou Ernesto sozinha, após perder o marido num acidente. Limpou casas, lavou roupas alheias, suportou o cansaço e as dores, mas nunca perdeu o sorriso. E com o tempo, viu o filho se tornar um homem honesto, respeitado e generoso. Ela se orgulhava, mas também se preocupava. Nas tardes de sábado, enquanto se arrumava para o baile do grupo de idosos, Dona Célia dizia: "Meu filho, o dinheiro compra conforto, mas não compra companhia." Ernesto sorria, fingindo não entender. Mas a verdade é que entendia, e doía. Nos raros momentos de descanso, ele buscava abrigo nas cafeterias da cidade. Gostava do aroma de café, do som das conversas baixas, das pessoas comuns vivendo vidas simples. Era ali que, por alguns minutos, ele esquecia quem era. Mal sabia Ernesto que seria justamente numa dessas cafeterias que o destino decidiria mudar o rumo da sua história para sempre. Naquela tarde cinzenta, após uma longa reunião, Ernesto dirigia sem destino certo. O trânsito estava lento, o céu pesado e o coração cansado. Foi então que algo inusitado o fez parar. O aroma forte de café vindo de uma pequena cafeteria na esquina. Simples, quase escondida. Mas havia algo ali, uma espécie de convite silencioso. Empurrando a porta de vidro, um sino tilintou.
O ambiente era modesto, mas acolhedor. Um rádio antigo tocava uma música suave e o ar tinha o perfume de esperança. Foi quando ele a viu. Cecília. O olhar dela era calmo, mas havia nele uma luz que desarmava qualquer armadura. Boa tarde, disse ela, sorrindo. Aquele boa tarde ficou preso em Ernesto por dias. Pediu um café, apenas para ter motivo de ficar. E enquanto ela servia, ele observava cada gesto, a delicadeza das mãos, o cuidado em equilibrar a bandeja, o jeito simples e tão diferente de existir. Durante anos, Ernesto conheceu pessoas que o elogiavam por interesse, mas aquela garçonete, ela o olhava como se ele fosse só mais um homem comum, e isso, para ele, era um alívio. Ao sair, ele se sentiu estranho, leve, curioso, vivo. Passou uma semana pensando naquele sorriso. Quando enfim decidiu voltar, encontrou as portas fechadas. Um letreiro dizia encerrado definitivamente. O vazio o golpeou de um jeito inesperado. Era como se o universo tivesse lhe mostrado um vislumbre de felicidade e a tivesse levado embora antes que ele pudesse tocá-la. Às vezes, o destino testa o quanto estamos dispostos a correr atrás daquilo que realmente toca nossa alma. Se essa história já te tocou até aqui, compartilhe com alguém que acredita em reencontros do destino. Os dias passaram lentos. Ernesto tentava mergulhar no trabalho para esquecer, mas cada xícara de café trazia de volta o sorriso de Cecília. À noite, sentado na varanda da mansão, ele olhava o jardim silencioso e pensava em como era estranho sentir falta de alguém que mal conhecia, mas que de alguma forma parecia conhecer sua alma inteira. Dona Célia percebia o olhar distante do filho. Preparava bolos, contava histórias do grupo de idosos, tentava arrancar sorrisos dele. Às vezes conseguia, outras não. Certa noite, olhando para o filho cabisbaixo, ela disse: "Meu filho, não se pode viver só de conquistas. Há vitórias que moram no coração, não na conta bancária." Ernesto sorriu de leve, tentando disfarçar a dor. Ele era um homem que aprendeu a vencer, mas não a sentir. Passara tanto tempo construindo um império que esqueceu como se construía um afeto. E agora, o vazio o cobrava por isso. As noites pareciam mais longas e o silêncio mais pesado. Nos dias de folga, ele dirigia pela cidade sem destino, parando em cafeterias diferentes, como quem procura um fantasma do passado. Em cada rosto feminino, buscava o mesmo brilho nos olhos que vira em Cecília. Mas nunca encontrava. E quanto mais procurava, mais sentia que estava se afastando de si mesmo. Certo dia, o acaso resolveu se manifestar. Ernesto saía de uma reunião quando avistou um ônibus passando pela avenida. E lá, entre os rostos apressados, ele a viu. Cecília. O coração disparou. O ar fugiu. Sem pensar, ele correu tentando alcançar o ônibus. Correu com a alma, com a urgência de quem teme perder o que o destino lhe devolveu. O ônibus parou no semáforo seguinte. Ernesto acreditou que iria alcançá-lo e correu ainda mais. Sentiu o asfalto queimando sob os pés, o suor escorrendo pela testa, o peito ardendo de esperança. Mas antes que pudesse tocar a porta, o ônibus arrancou novamente, e tudo o que restou foi a poeira, o barulho do motor e um vazio gritante no peito. Ele parou ofegante no meio da calçada. As pessoas o olhavam curiosas, mas ele não via nada além daquela imagem se distanciando. "Por que agora? Por que assim?" murmurou. Havia reencontros que vinham para lembrar o quanto ainda se sente. E Ernesto sentia demais. Naquela noite, contou tudo à mãe. Dona Célia ouviu atenta, com os olhos marejados. "Talvez o destino só queira saber se você está disposto a tentar de novo", disse ela, acariciando-lhe o rosto. "Quem corre atrás do amor nunca volta de mãos vazias, mesmo que chegue cansado." Essas palavras ficaram ecoando na mente de Ernesto. Ele percebeu que, pela primeira vez em muitos anos, estava sentindo algo real. Algo que não se comprava, não se planejava.
Era amor em estado bruto, nascido da simplicidade de um encontro. E ele decidiu não desistir. Voltou a frequentar as ruas onde havia visto o ônibus, como quem busca um sinal. Sentava em cafeterias próximas, observava o movimento e, entre um gole e outro, deixava o coração lembrar do perfume leve e do sorriso tímido de Cecília. O tempo passou e a vida, teimosa, seguiu seu curso. Ernesto continuava seu trabalho, seus compromissos, sua rotina, mas algo dentro dele havia mudado. Ele agora acreditava que o amor não se encontra por acaso. Ele se reconhece, mesmo à distância. Há pessoas que passam na nossa vida como um vento leve, mas deixam marcas que nem o tempo apaga. O destino pode separar caminhos, mas nunca apaga os rastros que o amor verdadeiro deixa na alma. E Ernesto ainda não sabia, mas o destino estava prestes a surpreendê-lo outra vez. Antes de continuarmos essa história, eu te convido a se inscrever no canal. O seu simples gesto de se inscrever apoia nosso trabalho e nos motiva a continuar trazendo lindas histórias como essa. E também, ao se inscrever, você garante que não perderá nenhuma história que trazemos com muito carinho para você. O tempo passou e o acaso parecia ter esquecido de Ernesto, mas o destino só se cala para preparar algo maior. Naquela tarde, após uma reunião exaustiva, ele entrou em um prédio comercial no centro. O relógio marcava quase 6 horas e o elevador seria seu único descanso antes da próxima reunião. As portas se fecharam suavemente e então uma voz doce, familiar, ecoou atrás dele. Espere, por favor. A porta se abriu de novo e ela entrou apressada, ofegante, segurando uma bandeja de copos de café. Era ela, Cecília. Por um segundo, o mundo parou. Ernesto sentiu o tempo desmoronar em silêncio. O coração, que aprendera a bater no ritmo dos compromissos, perdeu o compasso. Ela o olhou surpresa, sem saber o que dizer. O elevador começou a subir, lento, como se também quisesse prolongar aquele instante. Mas o destino adora ironias. O elevador parou abruptamente entre 2 andares, um estalo metálico, o silêncio. Cecília se assustou, deixando cair um dos copos. O café se espalhou no chão, quente, mas o frio que ela sentiu veio do medo. Calma, vai ficar tudo bem, disse Ernesto com voz firme e serena. Ele acionou o alarme e tentou tranquilizá-la. As luzes piscavam. Cecília respirava rápido, tentando conter o pânico. Eu tenho medo de lugares fechados, confessou ela. Ernesto se aproximou, gentil. Olhe para mim, disse. Pense que estamos apenas tomando um café, só nós dois. Ela sorriu de leve, entre nervosa e grata. E naquele sorriso tímido, o tempo voltou a fluir. Conversaram sobre o acaso, sobre a cafeteria que havia fechado, sobre o quanto a vida às vezes separa apenas para reunir de forma mais bonita. O medo se dissolveu e o silêncio deu lugar à leveza. Cecília contou que agora trabalhava naquela cafeteria do prédio, recém-inaugurada. Disse que vivia com a tia Benedita e que as duas se ajudavam como podiam. Ernesto ouvia com atenção, admirado pela simplicidade e força daquela mulher. Sentia uma serenidade que não experimentava há muito tempo. Após meia hora, o som das ferramentas dos técnicos anunciou o fim do confinamento. As portas se abriram, a luz invadiu o espaço e o mundo pareceu retomar o ritmo normal. Mas algo dentro deles havia mudado. E nenhum dos dois queria que aquele momento terminasse. Antes de sair, Ernesto respirou fundo e disse: Cecília, posso passar na cafeteria qualquer dia desses? Ela hesitou, sorrindo. Claro, estarei lá. Foi simples, mas soou como uma promessa, um pacto silencioso entre 2 corações que se reencontraram. Nos dias seguintes, Ernesto passou a visitar a cafeteria com frequência. No início, fingia que era apenas por causa do café. Mas Dona Célia logo percebeu o brilho novo nos olhos do filho. Está diferente, meu menino. O amor faz morada quando menos esperamos.
disse ela feliz. Cecília, por sua vez, sentia o coração acelerar sempre que ele entrava. O jeito calmo dele a encantava, e a diferença social, embora evidente, parecia se dissolver na presença de um sentimento sincero. Ela começou a acreditar que talvez o destino realmente tivesse planos para os dois. Às vezes, a vida nos tranca em um elevador só para abrir o coração que mantínhamos fechado há anos. A partir daquele dia, nenhum café teria o mesmo gosto, e nenhum silêncio seria o mesmo entre eles. As semanas seguintes foram repletas de encontros e conversas. Ernesto e Cecília estavam cada vez mais próximos. Riam, caminhavam, compartilhavam sonhos. Mas Cecília carregava uma preocupação antiga, silenciosa. Rafael, seu ex-namorado possessivo, sempre foi uma sombra em sua vida e ela temia que ele reaparecesse. Num dia comum, Cecília caminhava com a tia Benedita quando ouviu uma voz que a gelou. Cecília, era Rafael, surgindo do nada, insistente e com um olhar ameaçador. Ela sentiu o medo crescer e Benedita rapidamente a segurou, preocupada. Rafael dizia ter mudado, mas Cecília conhecia a verdade. Não confiava nele. Cada palavra dele carregava controle e ameaça. Ela decidiu não envolver Ernesto naquele problema, tentando se afastar silenciosamente. Mas a ausência de Cecília chamou imediatamente a atenção dele. Ernesto percebeu que algo estava errado. Mensagens não respondidas, visitas à cafeteria sem encontrar ninguém, evasivas e desculpas. Ele sentiu que o medo dela estava afastando-os e, movido pelo amor e preocupação, decidiu agir. Não poderia deixar que alguém ameaçasse a felicidade deles. Cecília confessou a Ernesto o que estava acontecendo. Chorando, explicou sobre Rafael, sobre perseguição e medo. Ele ouviu tudo em silêncio, com o rosto sério, apertando os punhos. A coragem dele surgiu do amor. Proteger quem se ama é mais importante que qualquer receio. Ernesto contratou um detetive particular para investigar Rafael. Logo, descobriu crimes financeiros e comportamentos perigosos do ex-namorado. Sabia que a justiça seria necessária, mas também que Cecília precisava sentir segurança. Ele a abraçou e disse: "Agora você está segura." Cecília se sentiu aliviada, mas também constrangida. Não queria arrastar Ernesto para conflitos. Ele, porém, a tranquilizou, mostrando que enfrentar desafios juntos fortalecia a relação. A confiança entre eles cresceu, e o medo perdeu força diante da coragem e do amor. Ernesto convidou Cecília e a tia para morar na mansão temporariamente, garantindo proteção e conforto. Dona Célia recebeu-as de braços abertos. A mansão, antes silenciosa, encheu-se de risos, conversas e aromas de comida caseira. A presença de Cecília e Benedita trouxe uma nova vida ao lar. O detetive entregou todas as provas para a polícia. Rafael tentou fugir, mas acabou em um acidente fatal durante a tentativa. A ameaça desapareceu e Cecília finalmente respirou aliviada. A vida, que havia sido interrompida pelo medo, agora podia florescer sem sombra. Ernesto e Cecília retomaram os encontros com leveza. Caminhavam juntos, conversavam, riam, dividiam sonhos. A diferença social, que antes preocupava Cecília, não era mais obstáculo. Ernesto a fazia sentir-se segura, amada e valorizada. A felicidade, finalmente, parecia possível. Dona Célia e Benedita tornaram-se amigas próximas, frequentando juntas grupos de idosos e atividades sociais. O lar se encheu de alegria, amor e companheirismo. A vida de Ernesto, antes marcada por solidão e rotina, agora se iluminava com afeto genuíno e companhia. O amor verdadeiro não é apenas sentimento. É coragem, proteção e presença. Ele transforma vidas, derruba barreiras e prova que a felicidade é mais forte que qualquer medo ou obstáculo. E assim,
Ernesto e Cecília começaram a escrever juntos um novo capítulo, cheio de esperança, confiança e amor. Se você está gostando dessa história, por favor, comente abaixo desse vídeo o seu nome e a cidade de onde você está nos ouvindo. Eu gostaria de saber até onde chegam nossas lindas histórias. Ernesto e Cecília agora caminhavam lado a lado pela vida. Cada café, cada passeio, cada risada compartilhada fortalecia o sentimento que surgira no elevador e se consolidara com coragem e paciência. A diferença de classe deixou de ser barreira. Havia algo maior que unia seus corações: a confiança e o respeito mútuo. A mansão, antes silenciosa e formal, transformou-se em lar de alegria. Dona Célia sorria todos os dias, compartilhando histórias, memórias e receitas com Cecília e Benedita. Risos ecoavam pelos corredores e o aroma de cafés e bolos se misturava à felicidade que finalmente parecia completa. Cecília se sentia segura e amada. A presença de Ernesto era constante e protetora, sem sufocar, apenas apoiando. Ela descobriu que a diferença social, que antes a preocupava, não importava diante do amor verdadeiro. O passado já não ditava mais seu presente. Ela podia finalmente ser feliz. Ernesto admirava a força e delicadeza de Cecília. Cada gesto dela, cada palavra simples, era uma luz que preenchia a solidão que antes sentira. Percebia que havia construído mais do que riqueza material. Estava reconstruindo sua própria alma através do amor. As tardes na cafeteria, que antes eram encontros rápidos, se transformaram em passeios, jantares e conversas longas. Cada momento fortalecia o elo entre eles. Benedita, a tia, acompanhava com alegria, percebendo a felicidade genuína que florescia em sua sobrinha. Dona Célia e Benedita tornaram-se amigas próximas, frequentando juntas grupos de idosos e participando de atividades sociais. O lar estava cheio de vida, risos, cumplicidade e pequenas celebrações diárias. A família cresceu em afeto e harmonia, unida pelo amor que agora irradiava em todos os cantos. Cecília, antes insegura com relação à diferença social, se sentia acolhida. Cada gesto de Ernesto, cada palavra de carinho, cada proteção silenciosa, mostrava que o amor verdadeiro não mede status, mas valoriza caráter e coração. E ela se permitiu, finalmente, viver esse sentimento plenamente. Ernesto, percebendo que a vida havia lhe dado a maior recompensa, decidiu dar o próximo passo. Aquele homem que antes vivia apenas para trabalhar e proteger a mãe, agora estava pronto para construir um futuro ao lado de quem amava. O amor havia transformado sua solidão em propósito. Ele escolheu um momento especial, um jantar íntimo na mansão, com a família reunida, para fazer o pedido que mudaria tudo. Cecília, emocionada, sentiu a felicidade transbordar. Aquele gesto simbolizava não só um compromisso, mas a coragem de viver um amor verdadeiro e inabalável. "Cecília, você quer se casar comigo?" perguntou Ernesto, segurando a mão dela com firmeza e ternura. As lágrimas escorreram pelo rosto dela, misturadas a sorrisos. "Sim", respondeu emocionada. E naquele instante, todos ao redor sentiram a força do amor que superara medos, obstáculos e passado. O casamento aconteceu em um dia ensolarado, cercado de flores e sorrisos. Dona Célia e Benedita estavam radiantes, unidas pela alegria de ver Ernesto e Cecília felizes. O som das risadas ecoava pela mansão, preenchendo cada canto com amor, esperança e gratidão. Era o início de uma vida compartilhada, cheia de sonhos e momentos preciosos. Ernesto segurou a mão de Cecília e sorriu. Aquele sorriso carregava tudo o que ele havia aprendido: paciência, coragem e a certeza de que o verdadeiro amor transforma. Cecília sentiu-se protegida e amada, finalmente segura para viver plenamente, sem medos ou inseguranças, apenas abraçando a felicidade que chegara até eles.
Se você está se emocionando com esta história, clique em curtir e compartilhe este vídeo com alguém que acredita no poder do amor verdadeiro. Cada gesto de carinho fortalece histórias que inspiram o coração. A mansão agora não era mais apenas símbolo de riqueza, mas de lares cheios de risos, histórias e cuidado. Cecília e Ernesto passaram a frequentar juntos a cafeteria que tanto os uniu, sempre relembrando que pequenas coincidências podem mudar toda uma vida. Eles continuaram a valorizar momentos simples, café da manhã juntos, caminhadas no parque e conversas sinceras. Cada gesto reforçava a intimidade e o vínculo construído com paciência e verdade. O amor deles se tornou exemplo de superação e inspiração para quem os conhecia. O amor verdadeiro não nasce apenas de encontros perfeitos, mas da coragem de enfrentar medos, da paciência diante do tempo e da decisão de permanecer ao lado de quem transforma nossa vida. E esse amor mudou para sempre os corações de todos ao redor. Mas a vida continua cheia de surpresas. Ernesto e Cecília decidiram que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio, valorizando cada detalhe da vida cotidiana. A história deles lembrava que a felicidade está nos gestos sinceros e na coragem de se entregar.